Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de jQuery da Universidade XTI. Nesta aula veremos como construir um campo autocomplete acessando as informações via Ajax de uma fonte web service. Na aula passada, vocês viram como criar um campo do tipo autocomplete utilizando o framework jQuery UI na sua forma mais simples. Então, para instalar o framework jQuery UI na sua página HTML, vocês já viram na aula de instalação que é necessário importar o CSS do estilo visual dos seus componentes, a biblioteca jQuery e a biblioteca da jQuery UI, que contém ali os scripts que vão exatamente criar esse efeito de autocomplete nos seus campos HTML. Para esta aula, nós vamos utilizar esse HTML, que é um HTML muito simples, contendo basicamente um campo do tipo texto, onde nós vamos digitar o nome de uma cidade e o nosso script jQuery, nosso script JavaScript, vai acessar um web service e vai recuperar para a gente as cidades que comecem com a palavra-chave que está sendo digitada aqui. Então, o script vai ser escrito aqui dentro do construtor jQuery. E qual vai ser a base que nós vamos acessar? Nós temos aqui um portal chamado geonames.org. Nesse portal, nós podemos acessar nomes de países, nomes de cidades, CEPs, né, capitais, informações sobre países. Por exemplo, se eu clicar aqui em países, countries, nós vamos ver aqui a população de cada país, o tamanho em quilômetros quadrados de cada país, qual é a capital daquele país. Então, exatamente essa base de dados que nós vamos acessar para encontrar as cidades que atendam aquele critério ali, que comecem com o texto que o internauta vai estar digitando nesse campo. Então, para isso, eu separei aqui a URL que nós vamos executar no nosso browser para recuperar a lista de cidades disponíveis nessa base de dados. Então, nós temos aqui a URL, que eu vou passar para essa URL alguns parâmetros. E se nós executarmos essa URL aqui direto no nosso browser, nós vamos receber de volta um arquivo JavaScript do tipo JSON. Eu vou abrir esse arquivo aqui usando o nosso Notepad++. E aqui vocês vão ver todas as informações desse arquivo. Então, temos aqui o resultado da execução, né, dessa URL ali no nosso browser. Então, nesse arquivo aqui, nós temos uma lista completa de cidades. E é exatamente em cima dessa fonte de dados que nós vamos fazer a nossa pesquisa para aquele campo autocomplete. Então, vamos começar aqui a nossa aula. Criando o nosso script que transforma esse campo em um campo do tipo autocomplete. Então, para isso, vamos novamente usar o nosso construtor jQuery para acessar aquele elemento. E uma vez com esse elemento, vamos chamar aqui o widget autocomplete, que transforma esse nosso elemento, cit, em um campo do tipo autocomplete. Agora, aqui dentro desse campo, eu preciso informar qual é a fonte de dados que vai ser utilizada nesse autocomplete.
E aí eu vou informar aqui o nosso source. Além do source, eu poderia informar também outras informações. Por exemplo, número mínimo de elementos que eu devo informar. Então, vou colocar aqui min length igual a 2. Mas vamos voltar aqui no nosso source, que é a nossa informação principal. Aqui eu vou definir uma função que vai recuperar para a gente as informações de um web service. Nessa função aqui, eu vou passar aqui o request e o response, que eu recebo aqui do nosso autocomplete, do nosso campo autocomplete. E agora eu vou executar uma função Ajax, né? Para quem ainda não viu as aulas de Ajax, né, vocês vão ver essas aulas um pouquinho mais à frente, ou vocês podem voltar lá no curso de JavaScript para entender o que é Ajax, para quem ainda não sabe. Tá? Não é o objetivo dessa aula explicar o que é Ajax. Mas vamos lá, para utilizar o Ajax aqui, utilizando a nossa biblioteca jQuery, basicamente eu chamo a função .ajax, e dentro dessa função eu vou passar também alguns parâmetros. Meu primeiro bloco aqui, que é o bloco de parâmetros, eu vou informar aqui a URL que vai ser acessada, que é exatamente esta URL. Vou informar o tipo de arquivo que vai ser retornado. Então, o tipo de arquivo é um arquivo do tipo JSON. Tá? JSON é uma forma de você escrever o seu JavaScript. E uma última informação, que é exatamente as informações de parâmetros que eu vou estar passando nessa URL. Então, os parâmetros dessa URL são esses daqui. Featured class, e o valor P. Style e o valor full. Uma informação importante. Esses parâmetros, eles são definidos pelo site de web service, tá? Essas informações aqui não têm nenhuma relação com a jQuery UI. Então, passamos aqui os parâmetros que serão enviados junto com essa URL pela nossa requisição Ajax. E, finalmente, quando nós obtivermos a nossa mensagem de sucesso, eu quero executar uma outra função. Essa outra função, ela vai receber os dados recuperados, né, dessa requisição. Então, esses dados deverão ser tratados para serem compreendidos ali pelo widget de autocomplete. Então, eu vou começar o tratamento desses dados, transformando esses dados aqui em um array que ele seja compreensível pelo nosso widget. Tá? Então, eu vou pegar as informações que estão dentro daquele arquivo JSON. Que informações são essas? GeoNames. Se a gente abrir aqui o arquivo JSON que ele recuperou e procurarmos por essa palavra, está aqui, ó, logo no início, GeoNames. É nesta variável que
o arquivo vincula todas as informações de cidades, nomes de cidades, aqui no arquivo JSON. Então, nós temos aqui uma informação inicial total de resultados e logo em seguida os nomes das cidades. E é exatamente essa informação, esse bloco de conteúdo que eu estou acessando aqui no nosso script. Então, vamos voltar aqui. Vamos fechar esta instrução. E aqui dentro, nós vamos definir a função que vai realizar esse tratamento. Então, vamos lá. Vamos recuperar o item aqui dentro. E eu vou retornar um objeto composto de duas informações aqui. O label, que vai ser apresentado, a informação que vai ser apresentado ali para a gente no nosso autocomplete, e o valor dessa informação. O valor vai ser o nome desse item aqui. Então, vou pegar aqui, item.name. E o label? O label também poderia ser item.name, que é o nome da cidade. Só que nós temos ainda outras informações que nós podemos recuperar desse arquivo do tipo JSON aqui, né? O nome que nós temos aqui, então, por exemplo, nome Pequim. Mas nós temos também outras informações que é, por exemplo, a cidade, ou, aliás, o país daquela cidade, que é uma informação relevante. Se a gente tiver essa informação, a gente apresenta. Se não tiver, a gente não apresenta. Então, vamos ver aqui como é que a gente faz com essa informação. Vou concatenar aqui com qual informação? Eu quero concatenar com admin name1, que é a variável que contém, em geral, o nome do país. Vamos pesquisar essa informação aqui no arquivo. Está aqui. O estado, na verdade. Então, admin name1, Pequim. Então, vamos lá. Então, essa é a informação que eu quero adicionar mais, mas apenas se ela existir. Então, como é que eu verifico se ela existe ou não? Se essa informação existir, eu concateno ela com uma vírgula, né, para separar o nome da cidade e o nome do estado com uma vírgula. E se não existir, eu retorno um espaço em branco. Tá? E vou concatenar também, com esse valor, o nome do país, que é o nosso item.countryname. Vamos pesquisar ali o nome dos países. Então, aqui nós temos o nome da cidade, o nome do estado, se existir, e o nome do país. Então, tá aí. Country name, China, por exemplo. Germânia, França, Iraque, Irã, Turquia e assim por diante. Egito. Então, vamos ver o resultado aqui do nosso script. Está aqui o nosso script, para quem quiser copiar aí depois. E vamos ver ele rodando aí agora. Deixa eu identar aqui para ficar mais fácil a visualização. E vamos ver ele rodando. Vamos colocar aqui Brasília. Esperar ele rodar. Ele está rodando, tentando capturar a informação.
E aqui está, apareceu a lista, né, de cidades que começam com a palavra-chave Brasília. Então temos aqui Brasília, Distrito Federal. Vamos procurar aqui Hong Kong. Então tá aqui, Hong Kong, Hong Kong. Nova York. E aqui está, ele encontrou algumas cidades com o nome de Nova York. Uma última informação. Em geral, quando uma execução de um script Ajax demora um pouco, em geral aparece algum ícone que mostra para o internauta que alguma coisa está acontecendo, né? Nós podemos utilizar aqui uma imagem para indicar para o internauta, né, que uma execução Ajax está ocorrendo aqui nesse campo. Então, nós temos aqui uma imagem, uma lista de imagens. Dentro dessa lista de imagens, eu separei aqui uma imagem chamada ajax.gif, que eu quero utilizar essa imagem aqui neste campo quando a requisição Ajax estiver acontecendo, quando o conteúdo estiver sendo carregado. Então, para isso, a biblioteca, o framework jQuery, ele disponibilizou, né, algumas classes que você pode sobrescrever, algumas classes CSS que você pode sobrescrever para conseguir esse efeito. E em tempo de execução, né, essa funcionalidade Ajax, por exemplo, ela aplica algumas classes nesse campo, né? O autocomplete aplica outras classes nesse outro campo, nesse mesmo campo, e assim por diante. Para entender melhor esses recursos, vocês podem entrar na documentação do framework jQuery e entrar aqui em jQuery CSS Framework. Essa seção ela trata dos padrões e classes CSS disponíveis aqui para serem utilizadas nas suas páginas HTML. Uma outra fonte pode ser exatamente, né, os próprios widgets. Então, aqui no autocomplete, vocês poderiam pesquisar algumas classes CSS que são aplicadas nesses componentes do tipo autocomplete. O que nós vamos fazer aqui é exatamente sobrescrever uma dessas classes. Então, nós temos aqui uma classe, que eu vou chamar logo aqui embaixo. Criar aqui a tag style. Tipo text /css, para colocar o nosso estilo aqui dentro da página mesmo. E aqui eu vou chamar uma classe que é aplicada no nosso elemento do tipo autocomplete. Então, todas as classes de widgets, elas são apresentadas dessa forma. O i, para indicar que é uma classe que está dentro do escopo do framework jQuery, e separado por tracinho o nome do nosso widget, que no caso é autocomplete. E um outro tracinho para informar o objetivo dessa classe, loading. Tá? Essas classes já estão pré-definidas, pessoal. Vocês precisam entrar aqui na documentação da jQuery, o User Interface, para pesquisar mais sobre essas alterações de estilo. Tá? Então, vamos lá. Agora, nesta classe, eu quero alterar o fundo do elemento autocomplete. Então, background, quero colocar um fundo branco.
e quero apresentar aquela imagem que nós separamos, que é a imagem que está dentro do diretório img, e se chama ajax.gif. Quero alinhar esta imagem à direita e no centro, e não quero repetir essa imagem. Então, no repeat. Vamos ver agora o efeito da nossa página com esse novo estilo. Então, vamos colocar aqui Brasília, e vejam aí no canto direito que enquanto ele está carregando esse conteúdo, ele apresenta aquela imagem. Assim que ele para de carregar, ele some com a imagem. Vamos pesquisar de novo aqui e veja aí a imagem de carregamento e eu posso selecionar o conteúdo e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado desse exemplo e espero vocês no próximo exemplo, pessoal. Até lá!